Amanhã deve sair a decisão do Copom entre aumentar, reduzir ou manter a taxa Selic onde ela está. E nesse cenário tem muito investidor perdido sem saber onde colocar o seu dinheiro agora. Não é só sobre o investidor, né? Tem muita gente aqui no YouTube falando sobre um possível corte da Selic. As manchetes seguem nessa linha. E enquanto isso, tem gente dizendo que a Selic só cai em 2026. E aí muitos investidores se questionam, afinal de contas, a taxa Selic vai cair ou não? O que isso significa para mim, investidor? Será que ainda é burrice voltar a se expor em investimentos de renda variável, como fundos imobiliários ou ações? E principalmente, será que é hora de aportar pesado na renda fixa? Se você quer ter mais clareza sobre como responder essas perguntas para a tua situação, presta muita atenção nesse vídeo. E vamos começar com o contexto geral do que está acontecendo. Nessa imagem aqui você vê o boletim Focus, que traz uma estimativa de vários players da economia dizendo que a Selic deve ficar em 15%. Ao mesmo tempo, aqui no dashboard da B3 sobre probabilidades da taxa Selic meta, a gente vê que o mercado espera realmente uma manutenção da Selic. O mercado está esperando o aviso do Banco Central de que manteve a taxa Selic. Só que, olha só essa aqui, olha só, essa aqui é boa. Segundo o Poder 360, o boletim Focus errou as previsões da Selic em 16 dos últimos 21 anos, uma excelente taxa de 76% de erro. Então muitos se perguntam, poxa, faz sentido tomar decisões com meu dinheiro, com meu patrimônio, que eu me esforço tanto para fazer, trabalho tanto para poupar dinheiro e investir? E faz sentido eu investir seguindo previsões que 76% das vezes estão erradas? Será que não é mais inteligente estar diversificado e ter uma carteira preparada para diferentes cenários? É quase uma pergunta retórica, mas esse aqui é apenas o primeiro argumento desse vídeo. O segundo é para te mostrar que o timing que muitos investidores pensam, ele talvez possa nunca chegar. E que história é essa, né? O que eu quero dizer aqui é que aquelas pessoas que estão esperando a taxa Selic começar a cair para depois disso, quando a taxa estiver caindo, a renda fixa estiver pagando menos, migrarem seus investimentos para investimentos de mais risco, como ações, como fundos imobiliários, as pessoas podem estar cometendo um erro clássico. Imagina comigo esse cenário, você tem 500 mil e decide esperar a Selic cair para investir na bolsa. Em 2015, a Selic estava em 14,25%, quase igual a hoje. Aí você pensa, né? Olha, quando ela começar a cair, eu vou aí sim me posicionar. Eis que entre 2016 e 2020, a taxa Selic caiu de 14,25% para 2% ao ano. Nesse período, o IFIX subiu 138%, o Ibovespa subiu 180%, e quem esperou o momento certo para então investir em ativos de risco perdeu grande parte desse movimento de alta. E você se pergunta, poxa, mas como assim? Todos os educadores financeiros falam que quando a taxa Selic cai, a bolsa sobe. Bom, deixa eu contrapor esse argumento trazendo um fato. Na grande maioria dos ciclos de queda da Selic, o Ibovespa começou a subir antes do primeiro corte de juros. Por que isso acontece? Porque, na verdade, não é quando a Selic cai que, na média, a bolsa sobe. É quando a curva de juros futuro, ou seja, quando a expectativa dos investidores para a taxa de juros no longo prazo cai, é aí sim que a bolsa sobe, por várias razões matemáticas. Uma delas é que o Ibovespa é um índice que é composto por várias ações que são precificadas, né? Como é que tu faz a avaliação do preço de uma ação? Tu projeta o fluxo de caixa que essa empresa vai gerar no futuro e desconta ela uma taxa de desconto. E aí, quanto menor for essa taxa de desconto, que é o que a gente espera que vai ser a taxa de juros no longo prazo, mais uma ação vale. Então, quando o mercado começa a antecipar algo do tipo, e olha só, a taxa Selic não vai ficar tão alta por muito tempo não, ela não vai ficar em 15% ao ano para sempre. Talvez no longo prazo ela fique ali em 10% ao ano, é aí que a bolsa sobe, porque essa expectativa vai direto para o valuation das ações. Só que a curva de juros, ela cai, ela é achatada antes da taxa Selic começar a cair. E o terceiro argumento aqui é que existe uma forma matemática e quase científica, porque envolve muitas pesquisas, para te fazer entender duas coisas. Quando comprar um ativo e quais ativos comprar e como diversificar sua carteira. E essa fórmula matemática, com base em vários estudos, não leva em consideração qual é a taxa Selic hoje, se ela está em 2%, 10%, 15%, se ela está caindo ou se ela está subindo. Essa fórmula matemática leva em consideração algo muito, mas muito mais importante para a tua vida, que são os teus objetivos, a tua tolerância ao risco. E a ideia dessa fórmula é você ter na sua carteira diferentes tipos de ativos que tem uma correlação baixa entre si. Isso aqui é meio chato, tá? Isso aqui é uma tabela que mostra a matriz de correlação entre diferentes classes de ativos,
como os Tesouro IPCA+, Tesouro Selic, Bolsa de Valores norte-americana, Bolsa brasileira, fundos imobiliários. E a beleza disso aqui é que sempre que esse valor aqui está perto de zero ou levemente negativo, isso indica que é bom ter esses dois ativos em carteira. Então, vou trazer um exemplo. É bom ter Bolsa brasileira com ativos pós-fixados em carteira. A correlação é quase nula. É bom ter Bolsa brasileira com Bolsa de Valores norte-americanas, a correlação é muito baixa. Do outro lado, é bom ter fundos imobiliários, por exemplo, com Bolsa de Valores norte-americanas ou até também com renda fixa pré-fixada. Isso aqui mostra também que Bolsa de Valores norte-americana combina muito numa carteira cheia de ativos cotados em real. E a grande conclusão disso aqui é simples, é que você não precisa escolher entre ações ou renda fixa, ou fundos imobiliários, ou Tesouro IPCA+, ou Tesouro Selic. Dá para ter tudo na tua carteira e digo mais, tá? Uma carteira que tenha isso tudo, de forma bem estruturada, bem diversificada, vai tender a ter um potencial de retorno maior no longo prazo. Imagina uma carteira assim, com essa composição aqui, 60% renda variável, 40% renda fixa. Com essa correlação baixa entre os ativos, você estaria bem protegido em diferentes cenários da economia. Ramiro, isso significa que minha carteira venceria sempre do CDI? Com certeza não, tá? Ela iria perder do CDI às vezes em períodos de 12 meses, às vezes em períodos de 36 meses e eventualmente, raramente, em períodos de 60 meses, ou seja, de 5 anos. Mas no longo prazo eu não tenho dúvida que uma carteira com essa composição que eu te mostrei, desde que você tenha essa tolerância ao risco, desde que você não faça bobagem quando a carteira cair, ela tende a ter uma performance muito maior do que a média do mercado, muito maior do que CDI, uma performance assim muito adequada para o risco que você está correndo. E investir dessa forma acaba te protegendo em qualquer cenário de juros, te fazendo ficar do lado certo dos investidores, que são aqueles que compram ativos que caem e vendem ativos que sobem, né? Compram classe de ativos na baixa, vendem classe de ativos na alta. E para trazer um exemplo, tá? Essa mesma carteira, nos últimos 20 anos, teria rendido cerca de 7% ao ano descontado da inflação, o que teria multiplicado cada real investido por 12 vezes. Então imagina assim, você colocar 2 milhões nessa carteira, 20 anos depois você tem cerca de 24 milhões de reais. Ah, mas e a inflação, Ramiro, como é que foi? Bom, se tu colocar isso aqui em termos reais, tu tá falando em multiplicar essa carteira por 4 vezes, ou seja, ficar 4 vezes mais rico investindo bem em 20 anos. E mais, né? Se você fizesse aportes aqui, bom, você acaba acumulando muito mais, construindo um patrimônio muito grande. Isso teria acontecido nos últimos 20 anos, mesmo se você tivesse começado a investir com bem menos. Começa ali com 100 mil, faz ali R$ 1.500 de aporte por mês, você conquistaria mais de R$ 1 milhão de reais a dinheiro de hoje, se nos próximos 20 anos essa carteira render tanto quanto nos últimos 20 anos. E é nisso que eu tenho que te alertar sobre uma oportunidade que está disfarçada de risco para a maioria. Só que antes disso, quero falar de outra oportunidade aqui, algo raro. No dia 13 de outubro, às 19 horas, aqui no YouTube, eu vou entrar ao vivo numa live chamada Maior Transferência de Riqueza da Década, em que eu vou mostrar exatamente como você faz para implementar essa mesma estratégia de desenhar uma carteira feita sob medida para ti, para ver o seu dinheiro render muito mais no longo prazo, para você se posicionar do lado certo dessa transferência de riqueza que está rolando nesse momento. Para você participar, é só apertar aqui no primeiro link da inscrição. Recomendo muito que você participe. Veja lá no dia 13 de outubro. E enquanto você vai se inscrevendo, vamos lá para o quarto e último argumento, é que não é burrice investir em ações e fundos imobiliários agora, porque na verdade isso aqui é uma grande oportunidade em relação aos últimos anos. Para isso eu quero trazer um contexto, tá? Você está vendo aqui que as pessoas estão tirando muito dinheiro de fundos multimercados e de fundos de ações e colocando bilhões e bilhões de reais em renda fixa. Aí pensa comigo, quando está todo mundo tirando dinheiro dos multimercados e de ações e colocando na renda fixa, quem é que está comprando fundos imobiliários? Quem é que está comprando ações? A resposta é pouca gente. Aí você pode se perguntar, poxa, Ramiro, mas a bolsa está na máxima histórica. Mas os valuations estão lá embaixo. Quer dizer, o resultado das ações está crescendo mais do que a cotação delas. Elas estão ficando na média mais barata. Até porque com a Selic a 15%, de fato, muitas ações passam a ser negociadas abaixo do valor justo, muitos fundos imobiliários passam a pagar yields mais atrativos. Enfim, essa história está acontecendo agora e aconteceu no passado. Imagina alguém que em 2003, com a Selic a 26%, tivesse pensado, olha, vou esperar os juros caírem para investir na bolsa. Bom, essa pessoa teria perdido uma das maiores altas da história do mercado brasileiro. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na conclusão de que a maior burrice não é investir em ações e fundos imobiliários só porque a Selic está alta.
A maior burrice é sempre esperar o momento certo para fazer os investimentos, sabendo que esse momento certo ele não vai chegar e quando a Selic começar a cair, esses ativos já vão estar subindo muito provavelmente. E você até pode comprar eles, mas a um preço bem maior, perdendo parte da alta. Vai acontecer nesse cenário. Então, minha resposta categórica é que não é burrice investir em ações de renda fixa. A não ser, é claro, que você seja um cara mega intolerante ao risco, mega conservador. Aí sim, aí é outro assunto, é outra burrice e é burrice pra gente falar em outro vídeo, combinado? Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like, aperta aqui para participar da maior transferência de riqueza da década e vamos que vamos. Um grande abraço.